Olá, pessoal. Bom, mais uma temporada do projeto de Frente com Gabi. Dessa vez, vou conversar com um psicanalista nordestino. Olha que legal. E essa terceira temporada, ela vai ser dedicada, né? Ela vai se dedicar a conversar sobre psicanálise e psicanalistas no Brasil. Hoje, o convidado é Humberto Júnior, psicanalista lacaniano, supervisor, escritor e criador do projeto Nordestinamente, que transmite a psicanálise lacaniana para não todos. Como psicólogo, atuou em escolas, empresas e na saúde pública. Muito legal te receber aqui, Humberto, no De Frente com Gabi. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você que a minha graduação, eu me formei em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Bom, a gente vai marcar ainda uma cerveja, um vinho, um café para se conhecer pessoalmente. Mas a gente já tem tido algumas trocas e acho que hoje a gente vai estar, bom, delimitando um tipo de conversa, né? Um tipo de troca. E primeiramente eu queria saber de você, assim, o que que você pode me dar de notícias da psicanálise em João Pessoa, da psicanálise na Paraíba? Primeiro dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesse projeto, porque eu acho você muito chique. E seu projeto é muito chique, bem como você, né? Essa ideia do De Frente com Gabi, eu acho uma coisa bem sofisticada. Então, para mim é uma honra estar dentro dessa nova etapa do seu projeto. Super topo, mais do que nunca, esse encontro para a gente tomar uma cerveja, uma cachaça. E partindo, né, dessa pergunta que você traz a respeito da psicanálise no Nordeste, mais precisamente aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, a psicanálise aqui ela é muito diversa, porque quando nós estamos falando de psicanálise lacaniana, em João Pessoa, a primeira referência que se vem, não toda, da psicanálise lacaniana, são as escolas de psicanálise que aqui existem. E escolas de base de uma orientação lacaniana, enfim, proposta pelo Milley e por outros autores que predominam por aqui. Uhum. Então, a situação, Então acho, ainda predominam, isso eu já conhecia, ainda predominam. não, permanece a mesma coisa. Acho que a gente pode atualizar aquele texto, né? A situação da psicanálise em 2025 em João Pessoa. Exato, ainda existe nos mesmos moldes que talvez você já conhecia. E é bem diferente da psicanálise que eu pratico, né? Que é a psicanálise propriamente dita raiz e lacaniana, proposta, por exemplo, por uma leitura do Alfredo Edelstein. Então, o Alfredo ainda não chegou por aqui, né? Aqui predomina Hum, o Miller, predomina uma psicanálise mais misturada. E hoje, assim, meu contato com a psicanálise de uma pessoa é pouquíssimo. hum. É uma situação muito pessoal que eu acho que cabe, assim, enquanto experiência psicanálise. Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, 3 anos atrás, a minha chegada recente, eu passei por alguns lugares me apresentando, que eu queria fazer laço, e dois lugares me disseram que eu não seria bem-vindo lá. Nossa, Por essa, assim mesmo? na lata, assim. Por essa coisa da psicanálise lacaniana não ser muito bem-vinda, bem vista. E aí, consequentemente, a minha proposta tinha em vista a psicanálise lacaniana, então não era bem-vindo naqueles espaços. Enfim, então a situação da psicanálise aqui em João Pessoa é essa psicanálise mais freudiana, mais freud-lacaniana, então meio que acho que um pouco do que você conheceu na sua época de graduação é o que ainda existe aqui. Então, enfim, tem essas características muito específicas à localidade. Eu achava que alguma coisa teria, enfim, se movimentado, mas pelo que você está falando, acho que tá tudo do mesmo jeito, no sentido Sim. de pensar as mesmas instituições, as mesmas pessoas, algumas pessoas, inclusive, que eu tinha contato na universidade, um professor querido faleceu,
que era de uma escola, mas eu acho que do ponto de vista ideológico e de circulação da psicanálise, então continua do mesmo jeito, né? Bom, ok, bem interessante isso que você traz. É, Você disse que chegou então em João Pessoa há alguns anos. Você não morava em João Pessoa, então? Não, eu sou natural da Paraíba, mas do interior. Foi Hum, de lá que eu comecei a praticar a psicanálise lacaniana, né? É curioso que a minha cidade tem 20 mil habitantes. Minha cidade Qual natal cidade? Qual cidade? é Belém, próxima a Belém. Guarabira. Você conhece Guarabira? Na Guarabira, sim, claro. Fica 30 minutos de Guarabira. E aí é muito pequena. E aí Aham. eu chego com a psicanálise lacaniana lá e eu acabo encontrando um espaço muito interessante, né? Quando eu abro o meu consultório presencial, é, a primeira coisa que eu escuto de outros profissionais que tiveram experiência lá é: você vai abrir consultório aqui, mas você sabe que não vai dar certo, porque todo mundo rumo ao fracasso. E eu disse, não, mas enfim, vou tentar. E aí eu passo quase 3 anos com o consultório aberto e encerro porque eu venho para João Pessoa. Mas os 3 anos que permaneci no interior, o consultório permaneceu vivo e muito pulsante. Né? As pessoas tinham curiosidade para conhecer o que era o divã, então era o primeiro consultório na cidade que tinha um divã. E eu praticava já essa psicanálise. E assim, o online, ele está desde o início da minha prática. Então, Hum, por morar no interior, a cidade mais próxima de mim era Campina Grande, Campina, sim. onde eu fazia a graduação em psicologia. E lá a situação da psicanálise é muito parecida com João Pessoa, não tem muita diferença. Hum, Assim, a escola que predomina é a escola de a leitura do do- milênio, então é aquilo e orientação pronto. lacaniana, né? Uhum. Exato. Então, era a psicanálise que eu tinha acesso, e aí eu nunca concordei com essa psicanálise. E aí o online me possibilitou, mesmo antes da pandemia, esse acesso a essa psicanálise outra, que era uma psicanálise mais sudestina, né, ali do Sudeste, que era ali onde era praticada mais essa leitura do Alfredo, da Michelle Romão Faria, mas por ser do interior, tem esse fato inédito. O meu consultório existiu ao longo de 3 anos e foi aí onde eu tive a possibilidade de praticar a psicanálise nas instituições ainda no interior. Interessante. Interessante. Você, então, fez uma contradição a partir da fala não vai sobreviver, né? O consultório não vai. Sim, quando me disseram isso, assim, né, mas ninguém conhece o que é psicanálise. O pessoal aqui só quer saber nem era diagnóstico, porque por ser uma cidade muito pequena, não tem essa coisa avançada do excesso diagnóstico. Enfim, tem um contexto muito específico, né? E acho que você pode imaginar uma cidade com 20 mil habitantes, como é que se vive. Uhum. E aí, assim, de fato, ninguém conhecia quem era o Lacan, e aí era curioso, porque na placa do meu consultório tinha uma fotona do Lacan, né? E as pessoas diziam, quem é esse velho? Quem é esse velho? E aí eu fui desistir a causa da psicanálise numa cidade muito pequena. E era muito bonito, porque ainda assim, a maioria, todos os pacientes na época eram leigos, e boa parte deles entravam em análise, curiosamente, né? Então, assim, eu vi a psicanálise, aquilo que o Freud diz, que o analisante não precisa saber da técnica para que ela funcione. Eu vi isso no início da minha prática, sabe? Então, para mim é bem emocionante falar disso, porque é muito simbólico no meu percurso. Que legal, muito legal. E a gente também, de alguma maneira, vai tocar o tema, já que a gente vai falar sobre psicanálise e instituições, e talvez mais especificamente instituições de saúde mental, a gente também vai perpassar um pouco, que eu acho que a gente vai conseguir. é, delimitar um pouco do ponto de vista teórico, mas também você vai trazer um pouco da prática, né? A gente vai entrar um pouco nesse terreno. É possível pensar uma relação entre psicanálise e instituições? Instituições de saúde mental como um todo? Ó, a teoria diz que sim, né?
A teoria diz que é possível, que existe psicanalista no hospital, no CAPS, no ambulatório, na escola, nas organizações. Eu acho que eu não consigo concordar com essa afirmativa na íntegra, porque acho que, primeiro ponto, né? Quando a gente conversa sobre uma psicanálise na interface de instituições, é uma coisa. Mas quando a gente fala de psicanalista nas instituições, a gente está falando de outra coisa. Primeiro que ninguém é contratado no serviço público como psicanalista, isso não existe. Uhum. Você é contratado como psicólogo. Se você não tiver formação em psicologia, não existe contrato para psicanalistas. Não no CAPES, não nas escolas, não nas organizações, não no ambulatório. Então, temos aí esse primeiro ponto do qual nós precisamos partir. Existe uma interface teórica entre a psicanálise e as instituições, que é isso que a teoria vai propor lindamente, a leitura psicanalítica, a visão psicanalítica. Mas quando a gente vai para o campo prático de existe psicanalista nas instituições, é quando eu não consigo responder que sim, e nem consigo responder que não, nem consigo responder que depende. Consigo dizer da minha prática. Então, assim, são dois pontos, acho que a gente pode separar eles para fundi-los depois, que a gente precisa partir. Então, a conversa possível entre a instituição de saúde mental, e a psicanálise, ela se torna possível na leitura teórica que nós vamos fazer dos fenômenos psíquicos presentes naquele ambiente. Que, por exemplo, o CAPS ele surge como invenção do dispositivo público, numa interface substitutiva do que eram os manicômios. Sim. Então, surge como uma solução para reinserir o sujeito psicótico no laço social, é, e tentar vias possíveis para que esse tratamento não seja segregar para tratar, mas inserir e tratar na inserção. Então, temos aí uma leitura bonita. Então, há uma possibilidade de uma conversa entre a psicanálise enquanto aquela que vai possibilitar-nos considerar, sobretudo, a posição do sujeito. E aí sim é quando eu consigo te dar notícias da minha prática. De uma visão diferente de um psicólogo, né, de outras abordagens, de outras teorias, como eles tratam o sujeito psicótico, por exemplo, no CAPS, então eles vão tratar à luz do diagnóstico. Então, esse aqui é o CID-1820, F30. Então, esse aqui é fulano de tal, ele tem tal transtorno. Quando eu cheguei no CAPS na primeira semana para conhecer o funcionamento, voltei para o CAPS, que eu já tinha estado na época do estágio de psicologia. A coordenadora da época apresentou todos os pacientes pelo CID. Eu, Que horror! eu não quero saber do CID, eu quero saber o nome deles, Claro! quero Que saber da horror! história deles. Isso é violento! Na escola, eu amava atuar na escola, né, como psicólogo escolar. E aí, na escola, tem essa coisa, ó, tem tal aluno para você fazer uma avaliação e a família, a professora tem uma hipótese de que ele tem TEA. Mas vamos ouvir o que é que esse A menino tem. professora. A professora. A professora, a psicopedagoga, a coordenação pedagógica, todo mundo. Olha, a gente tem esse aluno aqui, ele é muito problemático, a gente acha que ele tem TOD. Tá, mas quais são os aparatos técnicos que vocês têm para estar dizendo isso? Vamos tentar ouvir essa criança aqui para ver que contexto ela está inserida. Então, temos esses dois pontos, né? A psicanálise numa interface das instituições enquanto uma conversação teórica, e temos o ofício, que quando a gente se depara com aquilo que é o problema da psicanálise. É uma profissão, não é uma profissão, é uma ciência, não é uma ciência? Como é que a gente tem acesso a esses pontos? Interessante. É, legal, porque eu acho que dá para pensar uma possível relação entre psicanálise e instituições.
Uma outra coisa é pensar psicanalista na instituição, né? Um outro ponto. E teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção quando você estava falando do CAPS como um dispositivo que nasce, né, no seio de uma possível discussão sobre reforma psiquiátrica, que acho que demorou muito para chegar. Eu, na minha época da graduação, nossa, meu Deus, início dos anos 2000. Final dos 90, início dos 2000. Eu participava de um projeto de extensão existe até hoje, se chama Projeto EIME. Por isso que eu entendo um pouco que você fala da psicanálise de orientação lacaniana muito forte em João Pessoa, porque o meu início foi por aí, né? E o ambulatório de psiquiatria, que é onde as práticas do projeto de extensão aconteciam, ele estava em processo de transição para se tornar um CAPS, né? Então, acompanhei um pouco desse trabalho. E quando você falou a inserção dos psicóticos no laço social, e aí eu fiquei pensando, poxa, mas não tem só psicótico. Se a gente for pensar a partir da psicanálise lacaniana, em termos de estrutura discursiva, tem muito neurótico no CAPS, que frequenta o CAPS. Não só psicótico, né? Sim, sim. Não, isso é fato, assim, né? Quando a gente vai para o âmbito das clínicas psiquiátricas hoje, a maior entrada de sujeitos, de pacientes, como a psiquiatria vai chamar de indivíduos, são de pessoas que não têm diagnóstico prévio de psicose. Isso na leitura médica. Na nossa leitura, são neuróticos que estão nesses espaços. E aí, assim, no primeiro momento que eu estive no CAPS, eu estive já praticando a psicanálise, mas na época ainda na graduação em psicologia. E aí eu fiz uma pesquisa com a preceptora da época. Ela se chamava uma querida, assim, uma senhora. Ela praticava psicanálise já há uns 30 anos. E ela se chamava Bernadette. Hoje ela já é falecida. E aí a gente tinha um carinho um pelo outro muito bonito, e numa conversa com ela, inclusive foi ela que me deu, eu tenho, acho que eu tenho até hoje, Interpretação dos Sonhos de Freud, a primeira edição que ela tinha. E ela me deu de presente. E Que a gente fez gracinha. a gente fez uma pesquisa juntos que era assim, se titulava de Transtorno Mental como Meio de Sobrevivência. E aí a gente investigou, né, dentro dos prontuários do CAPS, todos que estavam em atividade, os tratamentos, os pacientes que tinham condições de receber a alta do tratamento, mas que contribuíam para que, de alguma medida, permanecessem no tratamento médico por conta do benefício, né, que recebiam do governo. E foi aí onde a gente cogitou que o transtorno mental era um meio de sobrevivência. E aí a gente vai para uma outra discussão. Nossa. Mas eu queria fazer esse parêntese aqui, porque na interface do que você coloca, nós temos mais neuróticos adoecidos do que psicóticos. Isso numa leitura mais, né, da massa, do CAPS e também dos dispositivos de saúde mental. E aí, partindo do pressuposto dos lugares onde eu passei, que foram. Eu trabalhei em três lugares em que eu posso chamá-los de instituição, né? Que foi na saúde pública, então eu atuei no CAPS, no CRAS, no CREAS e no NASF. Numa empresa onde tinha 300 funcionários, eu fazia assistência de saúde mental deles, e nas escolas. Eram duas escolas que eu assistia enquanto psicólogo escolar. É, e aí, em todos esses lugares, existe sujeitos assim muito específicos, com coisas que contribuem de um modo muito específico para o adoecimento de cada um em questão. E aí, quando a gente vai para o dispositivo em saúde mental, por exemplo, o CAPS, nós vamos nos depararmos com essa marcação que você faz, né, dos sujeitos neuróticos e não psicóticos. E esse trabalho de adoecimento, enfim, que depende aí de uma análise cultural que, enfim, a galera do Freud pode fazer isso com mais precisão, né, essa análise da cultura.
Mas esse é um ponto muito importante, né, da lei É, a gente institucional. tem uma visão assim meio, eu não sei, eu acho que deturpada, como se no CAPS e nos manicômios que ainda existem, só existem loucos psicóticos, né? E aí, bom, se a gente toma uma posição teórica, que é essa, eu acho que a gente está conversando, a coisa muda de figura, né? Eu fiquei pensando um pouco dessa experiência no ambulatório, em que a gente discutia um pouco isso também, né? Isso é bem interessante de pensar. Bom, quais as possibilidades de trabalho a partir da psicanálise nas instituições? Partindo da tua experiência. Sim, sim. Excelente pergunta. Só um adendo ao seu comentário anterior, é, eu tenho um certo apaixonamento e não uma coisa vislumbrada, mas muito encabeçada assim na psicanálise enquanto campo de pesquisa do meu ofício, que é a clínica das psicoses. E a gente tem esse problema, né, de associar o psicótico ao louco. Então, e aí acho que a leitura da psicanálise lacaniana é essa. Enquanto nós associarmos o louco ao psicótico, o normal ao neurótico e o mal, Uhum. a maldade à perversão, nós nem entendemos o que Problema. é cultura clínica e nem entendemos o que é diagnóstico médico. É só esse adendo que eu acho importante. E com Sim. relação ao fazer, parte um pouco daquilo que eu tocava ainda há pouco. Quando a gente vai para o campo prático mesmo do ofício, tem uma coisa que eu costumo dizer muito nas minhas transmissões, que quando eu digo assim, né, e a gente foi meio que muito criticado por isso, quando eu digo que não existe psicanalista nas instituições. Existem psicólogos que são orientados pela leitura clínica da psicanálise, mas aí a gente pode conversar sobre isso, porque não é uma ideia fechada, é só um ponto de partida para uma discussão. Quando a gente vai para o campo prático, a gente se depara exatamente com essa dimensão do limite do nosso fazer. Porque, por exemplo, eu vou colocar três dimensões dos três lugares que eu passei. Quando a gente vai para o CAPS, que a gente vai escutar, primeiro que no CAPS a gente não faz psicoterapia. Ou seja, o paciente que vem hoje, é provável que ele não venha semana que vem. E se ele vir semana que vem, ele tem um número de sessões contadas, porque existe uma lista de espera muito grande. Só para você ter ideia, teve um dia no CAPS, e aí foi uma das razões da minha saída do CAPS, a secretária agendou 16 pessoas para um único dia, para que eu escutasse 16 pessoas. Então, imagine aí o caos que é escutar 16 pessoas em 8 horas de trabalho. Então, quando a gente está falando de uma psicanálise, de um trabalho de análise, primeiro eu preciso do tempo cronológico como aliado. Eu não tenho como analisar uma pessoa em uma ou três sessões. Eu preciso de um tratamento acompanhado, sessões a sessões, tempo a tempo. No CAPS eu não tenho tempo. Eu gostava de dizer isso quando eu estava no CAPS. Aqui a gente não tem tempo. Nós não temos tempo para dar tempo ao tempo. Então, quando o paciente ele chega no ambiente do CAPS e ele chega, né, no caso, por exemplo, de paranoia, e aí a gente se depara com ele dizendo que tem uma voz que diz que quer que ele mate a mãe e o pai, porque se não matar a mãe e o pai, ele quem morre. A gente se depara com uma única possibilidade de fazer uma intervenção sobre aquele discurso, que não pode ser marcado por um volta amanhã ou volta semana que vem, porque o tempo de ele ir em casa e voltar ao CAPS no outro dia é o tempo dele ceder à alucinação, ao delírio em questão. Esse é um ponto. Quando a gente fala do ambiente da escola, onde a gente recebe no espaço da psicologia escolar vários adolescentes, né, que estão dentro do processo do coaching, do rolê da automutilação, a gente se depara com uma única possibilidade de intervenção, né, de marcar alguma coisa para aquele sujeito que está em sofrimento e que precisa ser acolhido dentro daquelas dimensões que nós temos e dispomos naquele instante. Então, daí, pressupostamente,
a teoria psicanalítica a gente já não consegue fazer uma análise. E eu não sei se você consegue acompanhar essa minha construção de raciocínio. Quando a gente vai É para um... uma, eu acho que dá para pensar como uma prática bem pontual, né? Exatamente, exatamente. E se o analista não entende que ali ele precisa ser pontual e muitas vezes emergente, ele perde o paciente, né? Numa leitura mais médica mesmo. Então, nós já temos um impasse, a função do analista aí. O analista não tem tempo. Se você diz a um adolescente na escola que está se automutilando, que ele precisa voltar, que ele fica com uma questão e volta na semana que vem para pensar, isso é uma possibilidade, esse intervalo é a possibilidade que ele tem de tirar a própria vida. Então, quando a gente fala de uma psicanálise no ambiente da escola, primeiro que eu preciso, no ambiente da escola, das instituições, da empresa, a gente precisa entender que o tempo que nós dispomos ali, o tempo do consultório não é o tempo das instituições. É porque eu acho Na- que a função mesmo de trabalho é outra, né? Exatamente. E aí é quando eu questiono se há psicanalista nas instituições. Ou existe um sujeito, um psicólogo, que consegue olhar para além do que está posto. O que é que você acha? Acho que eu, eu me lembrei do que você trouxe, né? Você trouxe o exemplo de um livro, que é um livro muito conhecido, né? Psicanálise no Hospital, acho que é assim, né? Título. Sim, É uma das referências, né, de discussão nesse campo, nessa área. Eu fiquei pensando, aí eu faço uma pergunta: o que é possível de psicanálise no hospital? Não no sentido de psicanalista no hospital, mas o que é possível pensar de psicanálise no hospital? Não sei também se dá para negativar no sentido de não há psicanálise no hospital. Eu tô aqui só problematizando mesmo para a gente, acho que fomentar mais a conversa, né? sim, sim. Então, É, a possibilidade de pensar algo pontual que é diferente de um trabalho no consultório. Sim. exatamente. Não existe análise. Aí talvez a gente chegue numa outra elaboração. Se existe analista nas instituições, se existe psicanalista nas instituições, talvez o que não haja é análise nas instituições. Mas aí é uma questão para a Hum, galera pensar e problematizar isso. Porque se a gente está falando do psicanalista enquanto ente, enquanto aquele que é, primeiro que sai do campo lacaniano, né? Se o psicanalista ele é psicanalista, eu sou psicanalista, talvez ele exista. Porque existe também essa garrafa, tal qual um ente existe. Agora, se existe o trabalho da análise no hospital, na não. escola, Estou pensando na na psicanálise teoria. O que que é possível pensar da prática a partir de uma teoria no hospital, na instituição, né? E quando você fala assim, que é interessante, né? Quem é contratado é o psicólogo, não há, que aí a gente tem que, acho que voltar a uma casa. O que que é um analista? sim, Né? Que aí é uma outra discussão, assim. Inclusive, nem toda sessão de análise assim, nem toda sessão é uma sessão de análise, né? sim, Se a gente for pensar o analista como uma função e não como ser, que aí não, né? Na verdade, a gente presta o nosso ser na dinâmica da transferência, mas não quer dizer que isso encerra a gente pensar analista função, né? O analista como função. Nossa, é uma discussão tão complexa, né? Se a gente for parar para pensar. muito. Porque aí a gente vai para um ponto problemático, que são as bases epistemológicas do nosso fazer. Nós estamos falando, eu e você, de uma psicanálise lacaniana. Então, lacanianamente, o analista ele opera na ordem do tempo lógico. Às vezes nem se é possível marcar a existência do psicanalista, porque é uma operação simbólica no campo da fala Exato. linguagem. Exato.
E a gente vai para as bases epistemológicas do psicanalista no hospital, que é a obra que que está em questão, nós vamos ver uma outra base epistemológica, freudiana, kleiniana, winnicottiana. Então, o analista, ele é, primeiro, um sentido de ser, né, nessas outras bases epistemológicas, freudiana e afins. Então, Uhum, é aquele que é, e ele opera do lugar de ente. Então, se a gente entende o analista como um ente ontológico, aí a gente diz, tem psicanalista no hospital. Só que aí o ponto é, pode haver um psicanalista, mas vai haver uma psicanálise, uhum, né? Pode existir um psicanalista ali, mas vai haver uma psicanálise de que forma? E aí é quando, partindo da leitura também dessa obra que eu já fiz no passado, o analista, ele opera a partir de uma tríade, né? De um lugar triangular entre a equipe médica, o paciente em questão e a família, tentando estabelecer um laço, paliativo ou não, para aquele que está doente. uhum, Então, é meio que criar uma atmosfera para que a pessoa consiga, transcender da posição do estado de adoecimento. Então, nas condições lacanianas que nós temos, a gente nem tem artifício para pensar essa funcionalidade do analista que cria uma atmosfera, né? bem interessante, bem interessante. Sim. É, ainda pensando um pouco do que você traz, né, da experiência no CAPS, fiquei pensando um pouco trouxe aqui um pouco da memória ainda no ambulatório de psiquiatria lá do Juliano Moreira, em João Pessoa. É, é muito comum a gente observar a prática de grupos. Enfim, e aí pode ter vários nomeações, né? Acho que na época a gente chamava de oficinas de psicanálise, né? Não sei o que você pensa, não sei se no CAPS isso rolava também. Você está dizendo que não tinha tempo, mas como é que você percebe isso? No CAPS tinha as oficinas terapêuticas, que eram propostas a partir da dimensão lúdica, da musicoterapia, da arte-terapia, da plantoterapia, né, que é essa parte mais vegetativa em que os usuários iam, usuários é um termo utilizado no CAPS, os Uhum, usuários iam para a horta fazer plantações, cuidar da horta, que eram as hortaliças que serviam para a alimentação deles nos dias que eles passavam o dia todo no CAPS. Então, a própria arte-terapia, ela tem suas bases epistemológicas na psicanálise. A musicoterapia tem nas suas bases, tem sua base epistemológica a psicanálise. Porque, enfim, o que é que está em jogo numa psicoterapia de grupo ou numa oficina terapêutica? O que é que há enquanto tentativa? hum, Encontrar vias projetivas, inventivas, para que aquele sujeito encontre outra via, né? Que não seja apenas o ato de dizer e de falar. E no CAPS, principalmente, e aí dá para fazer uma análise transferencial da coisa, quando nós estamos falando de sujeitos na psicose, no CAPS a gente está falando muitas vezes de uma transferência insustentável ao analista. Então, essa transferência, numa leitura, né, que não é tão lacaniana assim, ela se dissolve quando ela passa por outras figuras da oficina terapêutica, da moça do educador físico, do fisioterapeuta e do psicólogo. Então, não fica fixado apenas numa pessoa, a uhum, transferência em questão. Então, é uma forma de dissolver esse endereçamento, que seria só do analista, e para que ele encontre outras gambiarras possíveis nesses espaços. Isso funciona, é fato, assim, na prática tem uma funcionalidade. Nós vemos, né, no CAPS tinha artesãos, né, tinha poetas, tinha músicos. Então, há ali uma possibilidade que aí, numa leitura lacaniana,
nós vamos para a dimensão do santoma, que é quando o sujeito na psicose encontra uma via de estabilização, um recurso estabilizante. Então, aí eu já consigo ler. Só que a oficina terapêutica não como um grupo terapêutico, onde todos falam das próprias questões. Eu acho que o CAPS que eu atuei, que era o CAPS da minha cidade natal, eles têm esse cuidado. A oficina Hum, terapêutica não era um espaço onde todo mundo falava das suas questões. Era um espaço onde eles iam produzir. Então havia uma produção manual muito grande. Então eles faziam feiras de artesanato, vendiam as próprias coisas que produziam, com papelão, com jornais. Então, assim, quando a gente fala de grupo terapêutico, a gente pensa logo nessa coisa de vamos sentar todo mundo aqui, todo mundo vai falar dos seus problemas. Porque o jeito que você lida com o seu problema é o jeito que talvez eu possa lidar. Aí a gente sai do campo da psicanálise. E aí tem essa ou ao coisa. contrário, não? Cada um vai lidar de um jeito. Cada um vai falar a partir da sua forma. Eu fiquei pensando na possibilidade de ser diferente também. Enfim, acho que é bem delicado, assim. Para mim é muito delicado quando a gente reúne 10 pessoas numa sala e a gente vai fazer análise em grupo, né? Porque o oficineiro ou o que coordena o grupo, ele está no lugar de analista do grupo, de quem media. Então, não sei até que ponto isso versa sobre um fazer psicanalítico ou não. O que é que você acha? Olha, a palavra circulava nessa época, pelo menos nesse tempo, né? Mas, é claro, eu também estava no outro tempo, eu era estudante ainda, né? Mas era bem interessante ver a palavra circular. É, a palavra circulava. Eu estou entendendo o que você está trazendo, de pensar alguns movimentos identificatórios que podem ser bastante perigosos, se a gente fala inclusive de psicose. Exato. E já teve, sim, inclusive acontecimentos assim, enfim, que a gente teve que manejar e foram nos grupos, mas que também pode acontecer no atendimento individual. Também tem, no que a gente não posso falar aqui. É, mas eu entendo o que você traz, sim. Mas eu também entendo que possa haver algo diferente no sentido de cada um poder falar. Eu não tô dizendo que é a psicanálise, não, viu? Mas que o que eu tô tentando pensar o que que é possível do ponto de vista de pensar algo da teoria que baliza uma prática, né? Assim, Sim. Não, quem sustenta a dimensão da terapia em grupo tem recursos técnicos para lidar com isso, né? inclusive nessa época eram sempre dois oficineiros, nunca um só. Eu tinha esse cuidado também. Um mais experiente e um talvez estivesse chegando. Sim. Tem isso também, né? Das bases epistemológicas, dos recursos teóricos para lidar com essa dimensão do ofício em grupo. O que havia no CAPS era assim, dava-se um texto, né, para os participantes e ia falar sobre o texto. Ninguém falava sobre a vida pessoal, né? Não, porque eu estou me sentindo assim, não sei o Sim, quê. não, isso não, isso não, tô aqui tentando recordar, nas oficinas haviam materiais plásticos, eles pintavam, eles Ah, tinham tá. revistas, eles Sim, desenhavam, e a palavra sempre circulava a partir do que era produzido a partir desses materiais, era sempre, mas perfeito. aí não deixava de acontecer, de aparecer algo da história, tipo, tô aqui me lembrando. Inclusive, eu que acompanhava individualmente, ela fazia os grupos, ela sempre fazia o mesmo desenho, todo o grupo. E Sim. não era aleatório. E, Hum. enfim. Mas, enfim, bem complexo, bem interessante. Acho que a gente tá entrando numa seara, assim, bastante. Ai, meu Deus, tá me fugindo a palavra, quase que você falou no início. Não é problemática, mas talvez assim, com muita crítica e muitos pontos, né, para a gente poder pensar.
e acho que a questão é essa, né? Se a gente faz uma prática, se a gente exerce uma prática que não se questiona sobre ela, acho que essa prática ela não é possível de ser sustentada. Porque todos os Uhum. dias eu questiono o meu ofício enquanto analista Uhum. na prática, no manejo, né? Isso aqui faz sentido? Será que é isso mesmo? Então, acho que esse cuidado, né, para deixar claro para quem vai nos escutar, de que não se trata de dizer que existe ou não, que é ou que não é, mas para a gente tentar entender a utilidade disso, Exatamente. a serventia disso no ambiente das instituições, sobretudo. Exatamente. Exatamente. Não, a gente não está querendo dizer aqui nem o que é certo, nem o que é errado. Não se trata disso, mas a gente está tentando pensar sobre, né? Eu acho que é o mais importante. Você quer falar algo mais sobre essa temática ou eu posso já ir para o bate-bola, jogo rápido? Pode ir para o bate-bola. Então vamos lá. Instituições de psicanálise no Brasil. Eita, você quer que eu diga alguma coisa? Bate... É jogo rápido, é bate-bola, é associação livre. Às vezes uma furada. Muito bom. Um livro. Cartas a um jovem terapeuta. Muito bom. Uma autora. Michele Romão Faria. Maravilhosa. Seu Lembrei. Seu encontro com a psicanálise. A partir de muita dor na minha análise. Hum, Muita dor mesmo, assim, existencial. uma mulher na psicanálise. Colette Solé. Você lê muito, né, Colette Solé? Vou Eu entrar sou um pouco no apaixonado. bate-bola, saindo do bate-bola, mas aproveitando a tua resposta. Sou muito apaixonado, assim. Eu tenho minhas reservas, porque a leitura que ela faz do Lacan é muito do final do ensino dele, e tem muita coisa desse final desse ensino que não tem utilidade clínica, assim, né? Enfim, pontos que a gente trabalha teoricamente, mas quando a gente vai para o ofício, Hum, tipo, marcar o gozo, como é que marca gozo? Mas é uma autora, mulher, que, assim, tem a minha admiração, por conta que eu acho ela muito fiel ao ensino de Lacan, diferente do que o Genro faz, ela é muito fiel ao que o Lacan diz, né, de parafrasear, de citar, então isso me chama a atenção, e eu sou um exímio leitor dela. interessante. Eu vejo você sempre postar no story. É, eu vou aproveitar também essa deixa da tua resposta, continuar fora do bate-bola. Quando você fala, né, que ela é fiel ao ensino do Lacan, ao texto do Lacan, diferente do genro, me veio, já que a gente aqui entrou na seara de psicanálise, instituições e psicose, psicóticos, né? Me veio logo a noção de psicose ordinária que o Miller insiste que tá lá no Lacan, mas não, né? O que que você pensa? Não existe isso, né, de psicose ordinária, isso não existe, existe só na cabeça do Millet. Lacan nunca falou de psicose ordinária. Pois é, E ele extrai de uma brecha que Lacan deixa no cenário 23, quando ele vai falar, o Lacan vai falar sobre psicose encadeada e e psicose desencadeada. desencadeada, né? Exato. E aí a psicose não desencadeada ele chama de psicose ordinária. Só que é um termo que reserva a ele o privilégio de ser aquele que não extrair dali uma coisa que ele não disse. Como ele também disse que Lacan é uma coisa absurda, assim, né? Quando ele diz que Lacan já dizia sem dizer que ia abandonar a interpretação. Por isso ele abandona, né? Então, assim, tem muita coisa que ele faz, que ele diz que isso não existe, por um delírio de que ele é o alter ego de Lacan. Ele disse isso numa entrevista, né? Hum, Ele fala em nome de Lacan porque Lacan outorgou a ele isso. Então, psicose ordinária não existe, não tem utilidade clínica. A gente maneja a psicose sendo psicose encadeada ou não, não importa. exato, exato, exatamente. Voltando para o bate-bola. Por que Lacan?
Porque Lacan é lógico, matemático, objetivo, assim, ele não fica dando interpretações para coisas que não existem. O que que você gosta de fazer nas horas vagas? Ai, muita coisa. Eu gosto de fazer nada. O ócio, exercitar o ócio. Exato, E gosto é de fazer super nada. importante. Amo fazer nada, assim. Aquela entrevista da Marília Gabriela, gosto de fazer o quê? Nada. Então, eu adoro fazer nada. Eu amo tomar banho de praia cedinho, que moro aqui perto da praia, então tomo café na orla e vou vou dar um mergulho. E adoro ler, né? A leitura, eu acho que antes de ser psicanalista, eu sou leitor. Então, a leitura é uma coisa que está desde muito cedo na minha vida. Eu leio desde os 9 anos de idade. E você lê o quê? O que que você gosta? Aos 9 anos, o que é que você lia? Olha, eu já li muita literatura, né? Aos 9 anos, assim, um dos primeiros livros, eu venho de uma família católica, né? Eu venho do catolicismo. Então, eu lembro que minha mãe não tem ensino médio completo, mas a primeira coisa que ela me deu de presente, quando ela pôde, quando eu tinha 9 anos de idade, foi um livro que tinha o meu nome na capa. "Bom, esse livro foi feito para Interessante. você", ela disse. Aí eu disse, ah, foi feito quem fez? E na verdade não era só um tapetezinho que tinha assim com o nome Júnior. E aí eu comecei a ler a partir dali. E logo depois veio a filosofia, né? As minhas loucuras. Eu me apaixonei pela filosofia na biblioteca da escola pública que eu estudava. Aí nas horas vagas eu ia para a biblioteca ler filosofia. Aí quando eu encontro Água Viva, da Lispector, aí eu começo a ler Lispector muito cedo também, acho que por volta dos 13 anos. Então eu me considero, antes de ser psicanalista, um exímio leitor. Se você perguntar assim, você tem certeza que você é psicanalista? Não tenho, não. Mas eu sou leitor. Leitor eu sei que eu sou. Bom, talvez a gente possa pensar esse caminho assim de uma fórmula, né? Para ser psicanalista é importante ser leitor. Sem dúvida. Tem que gostar de ler, minimamente. Sem dúvida, sem dúvida. Se você pudesse mudar algo hoje, o que que você mudaria? Ai, assim, eu teria, e aí é uma questão muito particular minha, que eu acho que quem vai ver isso aqui certamente me viu passando por uma polêmica no ano passado, no Instagram. Eu mudaria a minha postura naquele momento. Eu fiquei muito Hum, tenso. Acho que eu poderia ter dito dos meus incômodos, ter devolvido as ofensas que eu recebi naquele momento. Acho que eu mudaria a minha postura, né? De poder responder do lugar não do lugar que eu era colocado, mas de um outro lugar. Eu acho que eu não me defendi. Então eu mudaria isso. você voltaria atrás e responderia de uma outra maneira, é isso? Sem dúvida. Não deixaria de fazer o que eu fiz. Eu não sei do que você está falando, mas estou aqui tentando entender. Não, assim, foi uma coisa que foi Eu acho que eu pública. não te seguia nessa época ainda, Eu talvez. acho que não. Acho que a gente começa a seguir depois. Enfim, a questão bem resumida era o seguinte: eu tinha, tem entre os temas que eu pesquiso, psicose, corpo. Corpo sempre foi uma questão para mim. E aí a vida dentro do rolê da psicanálise, eu sempre tive as voltas com o corpo, com o meu corpo, mas também com a questão do corpo na teoria. E aí fiz cartel, enfim, fiz pesquisas, isso ainda insiste na minha própria análise. E aí, nessa questão do corpo, eu fiz no ano passado um ensaio com uma querida amiga chamada Renata Samarco. Ela tem um projeto chamado Desnude-se. Hum, E aí, uma dessas fotos que tem um tom de sensualidade, talvez, depende de quem vê. Eu fiz uma foto com a frase do Lacan de que a relação sexual não existe, que meio que marcava simbolicamente o que eu vivia com a experiência do meu corpo. E aí publiquei no meu perfil de trabalho. E aí foi um escândalo, assim, né? foi um Teve escândalo. artistas que se mobilizaram contra mim,
né? Que além de me ofenderem, inventaram histórias. A pior das histórias era, eu tinha aberto um OnlyFans e eu Hã? estava usando o meu Instagram de trabalho para divulgar essa plataforma. E aí, enfim, vários insultos de que eu era antiético, não me preocupava com a transferência. Um nome que predominou durante uns dias foi que eu era. Essas pessoas se referiam a mim como analista pelado, como uma forma de ofender. E a forma como eu passei por aquilo foi muito em silêncio, assim, sofrendo muito, porque foi um cancelamento. Mas eu acho que eu poderia ter me colocado assim, sabe? Ter sustentado aquilo. Eu não tinha recursos para sustentar aquela ofensa toda. Depois eu decido arquivar a foto. Inclusive, mês que vem faz um ano disso tudo. E aí eu retomei o cartel que eu fazia sobre o corpo, estou escrevendo sobre esse cancelamento. E só Deu um agora, destino, então, né? total, só agora que eu tenho encontrado esses destinos para isso. Mas eu faria diferente, assim, eu faria diferente não de não postar a foto, mas de responder de um lugar que eu sei o que eu estou fazendo. E aí eu declinei dessa posição e decidi passar por uma outra via, que foi o silêncio, a análise pessoal. Enfim, mas eu acho que eu faria diferente isso. Entendi. Agora eu entendi. Bom que você retomou o cartel e que está escrevendo sobre isso e que teve Hum. análise como espaço para poder falar dessas questões, né? Hum. Bom, a gente tentar finalizar, o que que você diria para quem está iniciando na psicanálise? Acho que a primeira coisa é de praxe, né? Não tem como fugir disso, é a análise pessoal. Então, se você puder, faça análise, comece por ela e depois sente e leia, né? Comece lendo Freud. Não precisa ler Lacan diretamente, não. Pegue os fundamentos da clínica psicanalítica, da editora autêntica, e o mínimo que você pode ler é um texto de Freud, né? E depois você encontra outros caminhos. Mas se você começar pela sua análise e por esses textos iniciais de Freud, você já faz muita coisa. Eu não indico Lacan, porque para quem está começando a entender Lacan é impossível, assim, de cara, né? Por exemplo, quando eu comecei a ler Lacan, eu comecei pelo Seminário 20. Ah, que louco! O primeiro contato que eu tive com Lacan foi pelo Seminário 20. Por conta da capa do Seminário 20. Essa Você é não uma ficou desesperado, não? Foi a primeira leitura do Lacan, sim. Então, não indico que vocês façam isso, não. Leiam Freud, se der para ler. Por experiência própria, não É, indico. não leia, não. Aí depois você arruma um grupo, assim, um grupo legal, que você tenha uma transmissão interessante. Aí você entra, se der, aí a partir dali você vai descobrindo o seu caminho. Mas se você puder começar pela sua análise, lendo Freud, acho que é um bom caminho assim, que eu tenho encontrado analistas que nunca leram sequer um texto de Freud, né? Então, Hum, não são analistas lacanianos que não leram Freud. São analistas que, no mínimo, nunca leram Freud. Ah, é eu acho um problema. esquisito isso, né? Eu acho um problema, né? Chega na supervisão. ah, Qual foi a última vez que você leu Freud? Nunca li Freud, né? Só falta cair para trás, assim. Se tudo parte de Freud, Exatamente, né? é um Então, problema. acho que é isso. Muito bom. Humberto, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve. Você falou aí da referência do Alfredo. Não sei se você está sabendo das jornadas da Apola, que vão acontecer em São Paulo esse ano, né? As internacionais. E eu estarei lá. Então, se a gente não se encontrar antes, a gente vai se encontrar lá. Eu também Ah, vou. perfeito. Já fiz minha inscrição para o seminário do Alfredo, que E vai é acontecer, eu acho que depois, né? na Dias depois. segunda-feira. Depois da Isso, jornada, ele isso. dá o seminário. Eu me inscrevi para o seminário. Então, eu vou estar em São Paulo, porque também a gente vai lançar um novo livro da deformação do psicanalista nesse final de Ah, que semana, legal! né, nos intervalos.
E aí eu vou encontrar a galera também, e já que você vai estar lá, a gente vai se encontrar assim. Muito bom. Vamos nos encontrar. Muito obrigada, Beleza. tá? Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço assim, sua gentileza, simpatia, chiqueza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Humberto. Um abraço a todo mundo. Beijo. Tchau, beijo.